Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Nós vamos ler aqui dos versos 1 ao 3. Nós estamos na última mensagem da série, Somos Igreja, e hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto interessante, que é a igreja que o mundo precisa ver. Aperte os cintos, que nós seremos tocados por Deus, vamos ser confrontados em amor por Ele, e Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Você crê ou não? Então amém. Isaías 60, versículos 1 a 3, diz o seguinte, vamos lá. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Versículo 3, as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Meus irmãos, Isaías capítulo 60, abaixa a guitarra aqui para mim um pouquinho, faz parte de um conjunto de profecias que falam sobre a restauração de Israel, após um período de julgamento e exílio. Então Israel, especialmente Jerusalém, passaram por tempos de destruição e humilhação, justamente devido à sua desobediência ao Senhor. O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele é muito característico, porque você percebe o Senhor repreendendo o povo e falando sobre as consequências do pecado, da desobediência, mas de outro lado você já vê na sequência, num capítulo seguinte, ou por vezes no mesmo capítulo ali, o Senhor trazendo promessas de restauração, o Senhor apontando até para a vinda do Messias prometido. Então é muito característico isso no livro de Isaías, mas é um livro forte, um livro onde o profeta, Deus usa o profeta para repreender veementemente o povo. E no texto que lemos, a expressão aqui, trevas que cobrem a terra, reflete não só o caos político e social, mas principalmente espiritual, que o povo vivia pelo seu abandono ao Senhor. Contudo, Deus, como eu acabei de dizer e reafirmo, em sua graça e misericórdia, usa o profeta Isaías para profetizar, decretar, declarar um tempo de restauração a um povo humilhado e perdido. E é muito interessante porque esse texto de Isaías, versículos 1 a 3 aqui que nós lemos, ele fala sobre três contextos. A restauração prometida toca três contextos. O primeiro é um contexto mais imediato, fala daquilo que aquele povo viveria ainda nos tempos bíblicos. Então, após, meus irmãos, a conquista da Babilônia pelo Império Persa, Ciro publica um decreto permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Aproximadamente 160 anos depois dessa profecia de Isaías 60, a restauração começa a acontecer. Então você vê ali Esdras, você vê Neemias e você vê Ageu falando, registrando esse processo de reconstrução do templo, esse processo de restauração dos muros e restauração da vida espiritual do povo. Então, um primeiro aspecto que Isaías 60, 1 a 3 toca a esse aspecto histórico, se assim eu posso dizer. Nós vemos também um aspecto nesse texto escatológico, que aponta para o futuro. Então o capítulo 60 de Isaías tem um olhar para o fim dos tempos, onde o Senhor fala sobre a nova Jerusalém, que está descrita lá em Apocalipse 21. Então tem um aspecto escatológico, futurístico, ou do futuro, que gera ou coloca diante de mim, de você, igreja, esperança daquilo que virá. Mas existe também um terceiro aspecto, e aqui eu quero gastar tempo com vocês, que é um aspecto presente, e um aspecto progressivo. Porque, por mais que o texto falasse sobre Israel, ele fala sobre uma comissão que foi dada lá atrás
ao povo de Deus, aos judeus, mas hoje está sobre a igreja, que é essa missão de resplandecer, que é essa missão de ser luz hoje, resplandecer do mundo hoje, resplandecer diante dos nossos familiares, vizinhos, amigos, enfim, resplandecer, ser luz. Então esse texto traz uma aplicação presente para mim e para você, porque a igreja é chamada para ser luz no mundo. Paulo fala isso muito bem aos Efésios 5:8, ele diz assim, porque no passado, antes de Cristo, vocês eram trevas, nós éramos trevas, mas agora são luz do Senhor. Opa, o Espírito habita em nós, é um novo tempo. Então ele afirma, vivam como filhos da luz. Então a igreja é chamada para resplandecer hoje, agora, aqui. Vocês estão comigo ou não? Agora, quanto a essa questão de resplandecer, ser luz e tudo mais, nós precisamos responder duas perguntas, e é sobre elas que nós vamos falar aqui hoje. As duas perguntas são: primeira, estamos resplandecendo? Estamos iluminando? Ou não? Essa é uma primeira. Ok? Segunda, como podemos resplandecer de maneira prática? Ok? Então vamos começar do começo. Estamos resplandecendo ou não? Vamos avaliar. Jesus disse o seguinte no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos outros. Então Jesus está dizendo, de maneira aqui metafórica, talvez um tanto poética, brilhe a luz de vocês diante dos outros, ou seja, o comportamento de vocês, o posicionamento de vocês, a maneira de falar de vocês, a maneira de pensar de vocês, as suas escolhas, as suas ações, os seus porquês, as suas motivações, precisam ser diferentes. Então brilhe a luz de vocês diante dos outros. Olha o motivo: para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Boas obras apontam não apenas para práticas diretamente espirituais, ou melhor, coisas como oração, jejum, leitura bíblica, disciplinas espirituais em si, mas fala também de ações visíveis e concretas que são fruto de uma nova vida que temos agora em Cristo, porque antes éramos trevas, estávamos em trevas, e agora vivemos na luz. Então, as nossas ações, as nossas obras, elas precisam refletir o caráter de Cristo lá fora, e dessa forma o nome de Deus ser glorificado. Então, para a gente responder essa pergunta, estamos resplandecendo ou não, nós precisamos olhar para a nossa vida fora da igreja, eu digo, fora do templo. Será que estamos resplandecendo? Será que a maneira que eu falo com o meu filho, com a minha filha, como eu trato meu vizinho, como eu trato os meus pais, enfim, será que o meu dia a dia reflete Jesus? Porque a fé, meus irmãos, ela não é um conceito abstrato quando nós olhamos para a palavra. A fé, ela não é essa questão mais conceitual. Na verdade, a fé, ela precisa produzir em mim e você uma mudança prática. A fé, ela é interna e externa ao mesmo tempo. Ela é interna no que toca a conversão. O que é conversão? Eu estou indo por um caminho e eu mudo de rota. Por quê? Porque eu tive um encontro com Cristo. Eu não sou um adepto a religião evangélica ou cristã, não, eu me converti, eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, que morreu no meu lugar, eu entendi que sou pecador, então eu me entrego a Ele, meu coração é dele, e agora eu vivo de maneira diferente. Então a fé, ela é interna, porque eu me converto, e essa conversão, ela reflete nas minhas ações, ela reflete nas minhas escolhas.
Porque eu criei, eu vivo de maneira diferente, porque agora eu fui transformado por dentro, eu sou transformado por fora, isso é revelado através das minhas ações. Então não existe fé desassociada da prática, não existe aquela coisa, não, eu creio em Jesus, mas quando eu saio lá fora, eu vivo de maneira diferente do que a Bíblia diz. Não existe isso, a fé, ela é prática. Eu vou te explicar isso. É muito interessante porque lá em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, tem o famoso Sermão da Montanha. Ali você vê diversos relatos de Jesus. Você vê Jesus falando, por exemplo, sobre como lidar com a ira. Você vê sobre adultério. Você lê os escritos de Mateus quanto à oração e tantas outras coisas. Ok. O Senhor trazendo vários ensinos e princípios. É incrível o Sermão da Montanha. Só que algo muito interessante que nós percebemos é como Mateus registra o término do Sermão da Montanha. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Quando você chega no final do capítulo 7, você percebe Mateus deixando claro isso. Versículos 24 a 27. Abra comigo aí, Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque havia sido construída sobre a rocha. 26. E todo que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é a lição, a moral da história? Jesus explica várias coisas. Vai lá e vai, vários conceitos. E ele está dizendo, não adianta você só saber. Você precisa viver. Não adianta você saber verdade sobre cobiça, sobre ira, sobre vingança, sobre oração, mas você não viver. É mais ou menos como aqueles, falei de manhã, vou falar de novo, que se matriculou na academia, pagou o plano anual e não vai. Olha lá, Deus está falando, né, pastor? Você abre lá o teu YouTube, 500 sugestões de vídeos de dieta. Você abre o computador, 500 vídeos de dieta. Você abre o armário, 500 bolachas traquinas. Você entende que é um contrassenso? E na verdade, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente dificulta muito a coisa, não é verdade? A gente deixa a fé mirabolante. Sabe o que você tem que fazer? Vou te ensinar a viver a vida cristã. Leia e aplique. Você está entendendo? Leia e aplique. A fé cristã se resume a isso. Leia e faça. Ouça e haja. Porque é muito interessante, tanto Tiago como João, eles abordam um princípio muito interessante. Eles dizem assim, se você ouve e não pratica, você se engana. Então é aquilo que eu falei, eu vou lá e me matriculo na academia, assisto vários vídeos, e acho que está tudo bem comigo, mas na verdade eu não aplico, e eu vou, está pagando plano anual, mas vou estar do mesmo jeito, os exames iguais. Só que Tiago diz isso, né? Em Tiago 1:22. Mas João pesou a mão. Olha lá, 1 João 2, 3 e 4. João, ele foi brabo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2, 3 e 4. Isso. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. E aí versículo 4, a coisa fica pesada. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Vamos traduzir? Deus, eu te conheço.
Li várias vezes a Bíblia. Já fiz faculdade de teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado. Conheço muito sobre a lei de Deus. Sei muito sobre Deus. Mas eu não vivo o que eu aprendi. O Senhor está dizendo, você não o conhece. Porque o conhecimento de Cristo nos leva à conversão. E a conversão nos leva a uma mudança de comportamento. Não tem como eu ver um Deus que é maravilhosamente santo, com o coração aberto, sinceridade, e não ser mudado por isso. Então não adianta eu falar, não, eu sou membro de tal igreja, eu sou crente. Peraí, a Bíblia, a configuração bíblica, as características do que a Bíblia diz, são outras, são diferentes muitas vezes daquilo que nós vemos. Então, primeira coisa, estamos resplandecendo? É o que a gente tem que perguntar a nós mesmos. Será que eu estou resplandecendo? Eu estou sendo luz? Eu estou obedecendo? Será que o meu comportamento aponta para Cristo? Lá em casa, onde eu estou, o que quer que seja. Primeira coisa, primeira reflexão. Entendido isso, pastor, como que eu posso resplandecer de maneira prática? Eu quero falar sobre duas coisas. A segunda, que eu vou falar depois, é que o Filho de Deus, a igreja que o mundo precisa ver, é uma igreja que carrega a presença. E quando eu falo carrega a presença, eu falo sobre viver de maneira ativa uma vida no Espírito. Mas antes de a gente chegar lá, a primeira tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando. A igreja que o mundo precisa ver é uma igreja com integridade moral. Olha que interessante, voltemos a Isaías 60, versículo 1. O profeta escreve, levante-se e resplandeça. Vamos lá, levante-se, se posicione, viva de maneira diferente e resplandeça. Já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. A grande diferença de um cristão para alguém que não crê em Cristo, uma delas é as escolhas que fazemos, a maneira que nós vivemos em nosso dia a dia, a nossa leitura de mundo, a maneira que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos. Porque a nossa influência, ela está diretamente ligada a viver como um filho de Deus. A influência espiritual, ela parte disso. Eu vou te dar um exemplo. Talvez seus amigos zombem de você por você ser crente. Eu lembro, na época da faculdade, eu caminhava com dois amigos assim, e eles falavam assim para mim, às vezes passava uma menina no corredor, eles, olha a mina, olha a mina, olha a mina, e para eu ficar olhando as meninas e tal, eu não dava bola. Aí os caras tiravam um sarro comigo, não sei o que, tiravam mó barato. Quando um deles ficou malzão com um negócio lá deles, para quem você acha que ele ligou? Precisava de um conselho assim, um conselho mais prudente. Você acha que ele ligava para o cara que ia com ele no bar ou ligou para mim? Ligou para mim. O que eu estou tentando te dizer? A influência que nós queremos ser tem muito a ver com a maneira que nós agimos. Olha que interessante, Filipenses 2, 14 e 15. Perceba, olha, esse texto é muito show. Façam tudo sem murmurações nem discussões. 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então ele está dizendo que o nosso comportamento influencia as pessoas, comunica a vida de Deus, comunica os princípios da palavra. Porque mesmo em um mundo relativista, as pessoas elas respeitam quem vive o que prega. O problema é quando nós falamos uma coisa e agimos de maneira diferente. Isso que é o problema. Se você parar para fazer... Posso falar algumas coisas aqui, gente? Podemos apertar um pouquinho aqui?
Amém ou não? Então vamos lá. Se você perguntar para qualquer pessoa, o que você acha da corrupção? Todos vão falar, não, veja bem, poxa, não é, né? Se você falar para um cristão, ele vai falar, não, rapaz, isso daí é um câncer na sociedade, isso é um mal, isso é isso, aquilo, e a pessoa fica alvoroçada. Só que nós precisamos fazer uma autoanálise, porque os mesmos cristãos que falam contra a corrupção, são cristãos que pirateiam programas de computador, hackeia o negócio para não pagar o negócio, compra o produto, o Windows pirata. Posso ir um pouquinho mais ou não? O mesmo que ora contra a injustiça no país, são pessoas que não devolvem o troco no mercado, quando o cara do caixa te dá um pouquinho a mais. Aí você olha assim, rapaz, sobrou aqui ó, R$1 a mais, vou lá no dia de R$1, vou comprar uma bolacha para mim. A mesma pessoa que ora contra a injustiça, é aquela que compra produto pirata. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender de verdade, porque as pessoas têm dúvidas legítimas quanto a isso. Me perguntaram, pastor, mas espera aí, e se eu não tenho condição de comprar uma roupa tal e eu compro a outra? Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, pirataria é crime. Tudo bem? Segunda coisa, dependendo de como for o que for, você pode incorrer em receptação. Estou errado, Otávio? Você pode se dar mal, criminalmente falando. Então já está aí um problema. Segundo problema, qual é a questão da pirataria? Você está vendendo um produto que na verdade pertence ao outro, você está tomando um direito autoral, ou de uso de marca, o que quer que seja do outro. Isso é injustiça. Pastor, mas eu não tenho condição de comprar. Irmãos, você tem coisa na internet, você tem de tudo. Não tem dinheiro para comprar o Nike, compra o Quixute, o Bamba. O que é isso? Eu quero que vocês entendam com muito amor e muito carinho. Isso não é questão religiosa, é questão primeiro jurídica. O mesmo que fala contra a degradação moral, na hora da prova fala assim, qual que é aquela resposta que eu faço aqui? Dá a coladinha, irmão. E nós vamos dando jeitinho, e vira um problema. É a pessoa que fala assim, olha, você consegue não emitir a nota fiscal para eu pagar mais barato? É o cara que tem barba branca, aí ele fala assim, não, o meu é meia entrada. Você não está mais no ensino médio, irmão. Paga a entrada inteira, cheia no cinema. É o cara que não tem habilitação, mas sai pilotando por aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certa vez, eu estava indo para a igreja, presbítero da igreja. Parei o carro, parei na Blitz. O cara olhou para mim com essa cara de bandido, mandou parar na Blitz. Documento. E o documento ficava no porta-luva. Cara, eu não achei o bendito do documento. Não, na época do CD, irmão, CD era um disco assim, que você botava num negócio chamado aparelho de som, e ele lia e tocava a música. O documento, ele grudou no CD, e quando eu estava procurando, ele ficou grudado, eu não vi. Aí ele falou assim para mim, você é o irmão lá da igreja, né? Eu falei, sou. Aí ele me liberou. Agora, quantas vezes nós damos um mau testemunho, irmãos, por coisas assim? E as pessoas olham e falam, eu não quero ser evangélico para ser desse jeito. É sério, meus irmãos, eu falo com muito amor e muito carinho para vocês. Porque se nós queremos resplandecer, nós precisamos ser retos. Então a pergunta, se nós pudéssemos, e talvez tivermos a coragem de chegar para quem convive conosco, e falar o seguinte, cara, seja sincero, eu sou uma boa influência para você? Talvez nós nos surpreenderíamos com a resposta. Porque às vezes nós não pecamos em coisas graves,
Mas quando teu filho chega em casa, você xinga ele. Estou dizendo que você não tem que ser firme às vezes, mas é aquela coisa descontrolada. Mente, age assim, assado. Irmãos, não tem como nós termos luz assim. Então a pergunta legítima que precisamos fazer é: temos sido a igreja que o mundo precisa ver? 1 Pedro capítulo 2, 11 e 12. Amados, eu falei de manhã, né? Quando fala amados, o negócio é queridos. Aí, rapaz, vem chumbo grosso. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Então ele está dizendo, vocês não são daqui. Nossa pátria, principalmente, ela é eterna, ela é celestial. Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 12, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Olha lá, opa, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Será que as pessoas, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, tá, irmãos? Temos muito para mudar, mas será que nós temos tido do que ser veementemente acusados? Será que nós temos sido luz? Será que as pessoas têm olhado para nós e visto Cristo? Porque às vezes nós precisamos lidar não apenas com grandes coisas, mas com pequenas coisas que têm afetado muitas coisas. Olha que interessante, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes 10, 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Eu posso passar a semana inteira orando e jejuando, buscando ao Senhor, clamando e trazer uma palavra. Você vai falar, rapaz, pastor, ó, a palavra, ele veio pegando fogo, pingando azeite, cuspindo, sei lá o que, glória. Só que eu chego ali na porta, aí está o irmão passando, oi pastor, eu falo, sai daqui, você não vê que você está atrapalhando não, irmão? Acabou, irmão, acabou. De que adiantou eu ter orado, jejuado, buscado? E às vezes nós nos esquecemos das pequenas coisas. Você já percebeu quando você vai botar uma camisa? Você vai botar uma camisa, aí daqui a pouco quando você olha tem aquela mancha assim, a camisa branca tem aquela mancha de que boa que caiu assim, ou aquela outra coisa que você... O que você faz? Ou você joga fora, ou você pinga, dá mais umas jogadas de que boa para dar uma... Aí você fala, eu estou no estilo. Como que é aquele negócio que as crianças, aquela tie-dye? Estou no estilo. Às vezes, irmão, aquela mancha é o feijãozinho no seu dente. Que a gente acha que está tudo bem, o cara está na reunião, o cara está assim, ó, está nem entendendo o que está falando. Então, nós precisamos parar e constantemente, por isso que eu falo que a santificação é progressiva. Então a gente tem que olhar e falar, cara, peraí, em que eu posso melhorar, eu posso mudar? Quer ver um exemplo? Todos nós podemos passar por desafios financeiros, sim ou não? Amém? Você pode ser mandado embora, tua empresa pode quebrar, todos nós estamos sujeitos a um dia estar aqui, outro dia aqui, e está tudo bem. A grande questão é como nós vamos responder diante das crises. Porque tem gente que faz o quê? Eu te devo e eu não te procuro, eu não pago, eu dou uma de louco. Outra coisa é eu chegar para você e falar, ô fulano, eu sei que eu estou te devendo, e eu não nego a pagar, mas vamos conversar, vamos ajustar. E aí o cara fala o quê? Olha lá, o cara vai na igreja, irmão, acabou o testemunho, acabou, já era, irmão. Falta de perdão, amargura no coração, linguagem grosseira, palavrão, murmuração frequente. Vamos lá, irmão, irmão não, chegar no trabalho, vamos lá, cara, esse mês nós vamos bater a meta. Esse chefe aí, o cara só reclama, cara, nem parece que você tem Jesus.
vícios escondidos. Então, meus irmãos, escute. Eu quero ler 2 textos para nós passarmos para o próximo ponto. Paulo fala a Tito e fala a Timóteo. E é muito interessante as características que ele traz. Quando fala Timóteo, fala dos bispos, mas isso comunica, no meu ponto de vista, a todos os cristãos. Tito 2, 7 e 8 diz: seja você um exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Nossos filhos são um bom exemplo, eles vão fazer o que nós fazemos, não necessariamente o que nós falamos. Eu já vi atitudes do André, que quando eu parei para avaliar, meu maior, eu falei: rapaz, ele só está me imitando, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. 1 Timóteo 3,7, é necessário também que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra nem no laço do diabo. Então, meus irmãos, se nós queremos ser a igreja que o mundo precisa ver, nós precisamos ter integridade. O cara tem que olhar e tem que falar assim: ó, esse cara é crente, então não vou nem oferecer nada, ele é crente. Porque senão nós vivemos uma fé abstrata, e nós tentamos convencer as pessoas a partir de uma perspectiva que não funciona. Vocês estão aqui ou não? Então a igreja que o mundo precisa ver é uma igreja com integridade moral. E a segunda coisa aqui, a gente entra num ponto importante, é a igreja carrega a presença de Deus. A igreja que o mundo precisa ver é uma igreja que carrega, exala a glória de Deus. Olha que interessante, quando nós vamos para Isaías 60, de novo eu quero que você veja o verso 2. Verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Nós precisamos entender que uma segunda marca da igreja, além da sua integridade moral, é quem nós servimos, quem habita em nós. Porque senão, irmãos, nós seremos puramente moralistas, seremos pessoas conservadoras, mas não filhos de Deus. O que nos separa dos demais é a habitação de Deus em nós, é o acesso à presença de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Será que vocês não sabem que é santuário do Espírito que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Nós somos habitação de Deus. A igreja, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele habita na igreja, ele não habita em um prédio, ele habita em gente. Só que muitas vezes nós vivemos essa verdade como uma verdade conceitual, mas não uma verdade prática. Como assim, pastor? Não entendi. Eu sei que ele habita em mim, mas eu não vivo com ele. Eu sirvo a Deus e não com Deus. Vocês estão entendendo a diferença? O que nos diferencia não são as luzes, o prédio. Hoje você tem um moving, você tem uma parede preta, amanhã é amarela, branca. Amarela não é misericórdia. Amanhã é branca. Sei lá, telão, daqui a pouco não tem telão, muda telão. Microfone assim, sei lá, não importa. Nós não somos uma plateia que escuta uma palestra. Nós somos uma família espiritual, nós somos o lugar da habitação de Deus. Ele habita em nós. O que nos diferencia é a presença de Deus em nós.
é o acesso que nós temos à sua presença. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: será que nós queremos Deus? Pastor, peraí, claro que eu quero. Não. Será que realmente queremos? Eu chego para você e falo assim: olha, você trabalha para mim, por exemplo, e eu falo assim: ó, você quer duplicar o seu salário? Opa! Ô glória! Recebo, eita Jesus! É benção. Então você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que trabalhar a partir de agora, das 8 da manhã às 8 da noite. Você vai ter folga uma vez por semana, quando eu achar melhor. Estou exagerando, tá, gente? Você vai ter que fazer um curso assim, papapá. Aí o cara fala: opa, peraí, então não quero. Você vai ter que trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6. Não é demais. Irmão, pelo amor de Deus, tem gente que está assim. Misericórdia, irmão, vai trabalhar. Sabe o que a Bíblia diz? Se não trabalha, que não coma. Eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano é de Lutero: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Se não for Lutero, é um cara bom aí que falou alguma coisa assim, mas a frase é assim, é essa. Então você percebe o que? Na verdade a pessoa não quer. Então, você quer mais de Deus? Eu quero, pastor, mas o que você está disposto a fazer para isso? Porque a igreja que o mundo precisa ver é uma igreja que tem fome por Deus, porque a igreja que tem fome por Deus desfrutará da glória, da experiência viva com Deus em seu dia a dia. É claro que o Espírito habita em nós, Efésios 1 deixa isso muito claro. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito como selo. Mas quando nós falamos de uma vida ativa na presença de Deus, será que nós queremos? Se queremos, nós precisamos estar dispostos. Isso é revelado por meio das nossas ações. Por isso que Tiago disse, Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, cheguem perto de Deus, então Ele se achegará a vocês. Escute, meus irmãos, por favor. À medida que nós crescemos espiritualmente, entendemos a lei de Deus e nos posicionamos, não se torna um cristão puramente moralista. A vida reta, ela é fruto da paixão por Deus, ela é fruto da vida de Deus em nós. Senão nós vamos perder a outra parte. Uma parte é a vida íntegra, outra parte é a comunhão com o Espírito. Só que a comunhão com o Espírito, ela é fruto de um desejo correspondido. Ele responde à fome, ele responde à sede. Vocês me dão mais alguns minutinhos? Lucas 11:13 diz algo muito interessante. Jesus afirmou: ora, se vocês que são maus, então ele está dizendo, apontando para a paternidade do Senhor, vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. E aí ele fala: quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A grande questão é, será que nós pedimos? Porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas orações, elas são mais, sabe o quê? Olha, Senhor, te agradeço por esse dia, mas Pai, eu preciso bater minha meta. Pai, eu preciso de cura. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e não há nenhum problema em você pedir. A grande questão é, quanto tempo faz que nós não pedimos apenas pela presença? Faz quanto tempo que nós não nos chegamos à presença de Deus e falamos assim: Senhor, eu não vim te pedir nada aqui hoje, eu quero te ver. Eu só quero ser cheio do Espírito, Pai. Eu só quero sentir de novo aquela vida fluindo nos meus ossos. Eu só quero de novo, Pai, ouvir a sua voz falando comigo, Pai. Porque senão nós perdemos as oportunidades que nós temos, e nós vivemos uma vida espiritual mecânica, irmãos. E é muito interessante porque Jesus, ele estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos.
Era uma das principais festas judaicas. Essa festa durava 7 dias. E lembrava o tempo que Israel viveu no deserto e era sustentado com maná, o pão que caía do céu, e água que verteu da rocha. E durante esses dias de festa havia um ritual diário, onde o sacerdote pegava a água da fonte de Siloé e derramava sobre o altar. E o que comunicava esse ritual? Simbolizava a provisão de Deus no deserto. Só que não apenas simbolizava a provisão de Deus no deserto, mas apontava para a promessa futura da água viva, do Espírito de Deus. Então eles estavam lá celebrando isso. E Jesus chega. João 7, 37 e 38. No último dia da festa. Quero que você imagine. Celebrando a provisão de Deus e apontando para uma esperança futura do Espírito, da água viva, daquilo que viria. Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, essa água aí que vocês estão jogando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É como se Jesus dissesse: ei, vocês estão aí celebrando, tentando perceber algo, eu já estou aqui. Eu já estou aqui, vocês não estão vendo, e muitas vezes nós vivemos assim. É como aquelas pessoas no caminho de Emaús, o Senhor estava do lado deles, eles não viam. E muitas vezes nós estamos assim, nós perdemos a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque nos falta fome. As outras coisas roubam Deus de nós. A prosperidade, as bênçãos e tantas outras coisas tiram Deus de nós. Aquilo que Deus prometeu agora toma o lugar de Deus. Só que nós precisamos nos lembrar de Davi. Salmo 27, 4 reflete o coração desse homem, que foi um homem obviamente não perfeito, mas que essa era uma verdade que ecoava no coração de Davi, antes e depois do trono. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É interessante, Salmo tem uma linguagem poética, mas é muito interessante a maneira que o texto é escrito. Todos os dias da minha vida, isso fala de fome, de algo que nunca acaba. E às vezes nós vivemos como, você sabe qual que é sabe o que é o crente camelo? Sabe o que é o crente camelo? O camelo ele bebe a água e fica, sei lá, acho que é 7 dias, não sei se alguém tem essa informação, fica muitos dias sem beber água. Muitas vezes nós vivemos como crente camelo, a gente vai lá, bebe um pouquinho de água, e a gente depois fica dias e dias e dias sem ler a Bíblia. Só que ele está dizendo, todos os dias da minha vida, para quê? Contemplar a beleza do Senhor, meditar no tempo. Sabe o que isso fala? Isso fala de tempo gasto, isso fala de coração quebrantado. Pai, eu estou aqui para te contemplar. Contemplar é olhar para algo por muito tempo e com atenção. Ah, Deus, como o Senhor é belo. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Ah, como o Senhor é santo. Santo. Por isso que Jeremias 29:13, quando nós entendemos essas verdades, Jeremias 29:13 grita no nosso interior: vocês me buscarão e me acharão. É uma afirmação, só que tem um quando. Quando me buscarem. Como? De todo o coração. Sabe qual vai ser o resultado disso? Versículo 3 de Isaías 60. Isaías 60, verso 3. As nações se encaminham para a sua luz,
ó Jerusalém, e os reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Quando a igreja caminha em santidade e conservando o óleo, buscando a presença de Deus, a igreja se torna um farol, que vai chamar a atenção das pessoas na sua vida. Elas talvez não vão entender isso, não vão discernir isso, mas é a glória de Deus em você. Nada substitui a presença, nada substitui o encontro com Deus. A igreja que o mundo precisa ver é uma igreja reta, uma igreja que diz assim: Senhor, qual é a mosca no meu perfume? Eu quero remover para não estragar tudo. E Pai, me ajuda a buscar a Ti mais do que todas as coisas. Termino com isso. Quando Jesus fala sobre o valor do reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus é como um tesouro escondido em um campo, que alguém, descobrindo esse tesouro precioso, volta, vende tudo o que tem para comprar aquele tesouro. É como se ele dissesse: eu tenho muitas coisas importantes, mas nenhuma é mais importante do que o Senhor. Nada, nada, nada. Ele é a pérola de grande valor. Escute, irmãos, nós precisamos conservar a expectativa pela presença de Deus. Nós precisamos conservar a fome. Prometo, última coisa, termino com isso. Todo pregador fala isso, né? Sempre. João, quando escreve o livro do Apocalipse, nós achamos que o livro do Apocalipse é a revelação de catástrofes, mas na verdade o livro do Apocalipse é a revelação de quem Cristo é. Sabe quando que João escreve? Por volta do ano 90, muitos anos após ele ter escrito o evangelho que tem o seu nome. João escreve o livro do Apocalipse no final de sua vida. Sabe o que isso me ensina? Que o João, agora amadurecido, era alguém que não perdeu a sua fome por Deus. E às vezes, meus irmãos, nós temos muito tempo de evangelho e nós nos tornamos crentes secos. Um apelo não quebranta mais seu coração, uma vigília não chama mais a sua atenção, um momento devocional para você perder o valor, porque você já fez isso muitas vezes. Só que o João do final da vida foi o João que teve a maior experiência de todas. Que o Senhor conserve o nosso coração sedento,